Marcela Cister Cardoso usa uma terapia que veio da medicina chinesa, a auriculoterapia. O terapeuta busca pontos na orelha associados aos órgãos do corpo, que além de descobrir doenças, permite também aliviar problemas como dor de cabeça, depressão e ansiedade. Vamos abrir esse bloco com a auriculoterapia. Marcela. Oi. É um tratamento complementar em que o diagnóstico é feito através da orelha da pessoa, é isso? Exatamente. É um recurso da medicina oriental, né? E ela busca o tratamento de diversas patologias. E tudo isso é observado em como a orelha se apresenta. Aqui eu trouxe até um molde. Como a orelha se apresenta? Para mostrar. Tá dando para ver direitinho? Ela é vista como se fosse... Dar pra ver. Mas mostra. Mostra mais ou menos. Temos a orelha, e aí? Ela é vista como se fosse um feto, um bebezinho de cabeça para baixo na barriga da mãe. Aí aqui nós temos a cabeça do bebê, a coluna, os membros inferiores. Aqui o diafragma dividindo a cavidade torácica, onde tem o coração, o pulmão. Tá dando? Aqui? Coração, pulmão da cavidade abdominal, onde estão os órgãos ginecológicos, intestino. Então, digamos que se a pessoa apresenta algum distúrbio nessas áreas, no diagnóstico a gente observa alguma coloração diferenciada, digamos, uma gastrite. Aí aqui nós temos o ponto estômago. Nesse ponto aqui pode ter uma coloração diferenciada, mas um pouco edemaciado, um pouquinho mais vermelho, ou alguma descamação, alguma protuberância. Então, diante disso, a gente verifica o pulso e a língua, faz parte da avaliação da acupuntura, não está dando? Tá. Para poder diagnosticar. Então, esse método, ele nasceu na China há 4.000 anos atrás, ele foi se difundindo pelos outros países. Desculpa. Não, porque senão ele nunca mais vai mostrar você. Foi se difundindo. Vai ficar nessa orelha. Só na orelha. Foi se difundindo pelos outros países, Brasil, Cuba, França. E o pioneiro do método aqui no Brasil foi o professor Marcelo Pereira, que veio trazendo. Depois teve um francês, que foi Paul Noguer, e ele que descobriu o feto invertido. Paul Noguer. Agora, o que acontece? Por exemplo, você descobriu que a pessoa tem gastrite, que é assim mais ou menos, né? Aí o que você faz com isso? Você aperta? Aí pode ser usado agulha ou, ultimamente, se usa muito semente. Antigamente usava bolinhas de cobre, de ouro, mas com o tempo se provou que isso não, a importância é indiferente do material. O importante é a pressão mecânica no ponto. Né? Então, estimular o ponto. Aí, digamos, eu coloco no paciente os pontinhos, ele vai para casa. E aí ele deve estimular, é colado com esparadrapo, aquela semente. E ele deve toda hora, lembrou? Ele aperta para estimular o ponto. E a semente de quê? Eu uso geralmente semente de couza, que é uma semente normal, semente mesmo, natural. E ela é neutra, ela não aquece. Tem gente que usa semente de mostarda, qualquer semente. E é menos incômodo que a agulha, né? Aí acaba sendo preferido pela maior parte dos pacientes. E esse tratamento, geralmente essas sementes ficam no paciente por até 7 dias. Ele vai estimulando para obter o resultado alcançado. Sim, mas o que aconteceria com a gastrite, por exemplo? Vai ajudar a diminuir o calor no estômago, porque a gastrite é um calor no estômago. Então vai ajudar a diminuir esse calor, a equilibrar. Aí não é colocado só o ponto estômago, são colocados vários outros pontos. Então ajuda na sedação, aliviar as dores, ajuda a equilibrar o ser em geral, né? Digamos, muito comum, eu sou fisioterapeuta, recebo muito pacientes com dores na coluna, cervicalgia, lombalgia. Aí você pode colocar um ponto para lombalgia? Então, aí, como eu mostrei na orelha, toda Onde? essa aqui, ó. Aqui vem a cabeça do neném. E essa curva inteira aqui é a coluna. Perto da cabeça vem o pescoço, aqui é cervical, coluna torácica, coluna lombar. Então, são colocados pontos nessas regiões e o paciente vai para casa e ele mesmo aperta, faz como se fosse uma pinça e vai apertando a região para ir estimulando os pontos. Além desses pontos, aí eu também coloco ponto fígado, ponto que trabalha os tendões, na visão oriental, né? Ponto baixo para trabalhar a parte muscular. E tudo isso vai Mas a ideia é para dor, né? Geralmente é para dor ou também trata problemas emocionais, ansiedade, depressão. Aqui na pontinha da orelha, do lado do brinco, tem o ponto ansiedade.
Pois é, e o brinco? Então, Tem é alguma isso, coisa uma no pergunta que ponto eu do sabia brinco? que ia ter. É, porque a gente vai lá furar a orelha, não tem o menor critério isso, né? Exatamente. Você fura a orelha, primeiro você não é criança, de modo O geral. que acontece? Quando tem algum piercing, ou algum brinco, ou aquelas argolinhas que usam aqui por cima, sempre acaba pegando algum ponto. Se inflamar, se a pessoa colocou um brinco e inflamou aquele local, o ponto acaba perdendo a função, porque ele foi super estimulado. Agora, se não inflamar, ocorre apenas uma migração do ponto. Ele sai daquele lugar e vai um pouquinho para o lado, um pouquinho para cima. E aqui onde a gente costuma furar a orelha, que ponto é esse? Ponto olho. Olho? A gente fura o olho da gente aí. Exatamente. É, ó, não é? É, E você tem a orelha furada? eu tenho. Ah, então se você tem, você deve saber que não é tão grave, né? Não, de jeito Aí o nenhum. ponto olho migrou daqui em quem tem a orelha furada? Se não tiver inflamação, nada, ele vai um pouquinho mais para o Ah, lado. atrás pouquinho. também tem ponto? Também pode botar toda a linha da coluna, pela frente, por trás. Por Aí a aqui, pressão ó. vai ser ainda maior. Aí aqui mesmo, linha da coluna. E aqui? Aí também aí tem pontos do ciático, nervo ciático, aquelas pessoas que têm aquelas dores que irradiam pelas pernas. Sim. E aí, além dessas dores, são trabalhadas, que eu não tinha falado ainda, que são as compulsões, os vícios, alcoolismo, tabagismo.